Olá, queridos. Desejo um dia cheio de graça e paz. Que a presença de Jesus esteja na sua vida hoje e sempre. Receba agora mais uma mensagem celestial, cheia de fé, esperança e direção de Deus. Há momentos em que o corpo fraqueja, em que as forças parecem se esgotar e o coração se enche de temor. A enfermidade, muitas vezes, não atinge apenas a carne, mas também a alma, trazendo dúvidas, angústias e silêncio interior. Porém, é exatamente nesses momentos que o poder de Deus se manifesta de forma mais gloriosa. Quando o homem já não pode fazer mais nada, o Senhor começa a agir. Aquele que confia no poder de Deus não está sozinho em sua dor. Ainda que os médicos deem diagnósticos difíceis, ainda que os dias pareçam pesados e as noites longas, existe um Deus que vê cada lágrima e conhece cada suspiro. Ele não é indiferente ao sofrimento do seu povo. Pelo contrário, ele se inclina para ouvir o clamor daqueles que confiam nele. A fé é o elo entre a dor e o milagre. Não é necessário entender tudo, nem ter todas as respostas, mas é essencial crer que Deus continua sendo poderoso para curar. O enfermo que deposita sua confiança no Senhor não está apenas esperando uma melhora, mas está se posicionando diante de uma promessa divina. A palavra de Deus nos ensina que a cura não é apenas física, mas também espiritual. Deus restaura o corpo, fortalece a mente e renova o espírito. Ele transforma o cenário mais difícil em testemunho vivo do seu poder. Por isso, mesmo em meio à enfermidade, não perca a esperança, pois o agir de Deus pode acontecer a qualquer momento. A enfermidade pode tentar roubar a paz, mas ela não tem autoridade para apagar a promessa de Deus. Quando o corpo está abatido, o inimigo tenta semear pensamentos de derrota, dizendo que não há saída, que não há mais solução. Porém, a voz de Deus ecoa acima de qualquer diagnóstico, trazendo vida onde há desânimo e esperança, onde tudo parecia perdido. A confiança em Deus não depende das circunstâncias, mas da certeza de quem Ele é. Ele continua sendo o mesmo Deus que operou milagres no passado, que levantou paralíticos, curou cegos e restaurou vidas. O seu poder não diminuiu com o tempo, nem está limitado às situações humanas. Ele age hoje com a mesma autoridade e compaixão. Muitos olham para a enfermidade e enxergam apenas dor, mas aquele que crê consegue ver além. Ele entende que Deus pode usar até mesmo esse momento difícil para manifestar sua glória. A dor não define o fim da história, porque Deus ainda está escrevendo cada capítulo com cuidado e propósito. Mesmo quando não há sinais visíveis de melhora, a fé continua firme. Isso porque a verdadeira confiança não se baseia no que os olhos veem, mas naquilo que o coração crê. Deus está trabalhando em silêncio, movendo céus e terra, preparando o momento exato para revelar o milagre. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53:5. Declare nos comentários: pelas feridas de Cristo eu sou curado. E fortaleça sua fé através dessa palavra. Há um mover invisível acontecendo quando alguém decide confiar em Deus em meio à enfermidade. Ainda que os olhos naturais não consigam perceber, o Senhor já está operando nos bastidores, tocando onde ninguém pode tocar, restaurando o que parecia irreversível. O silêncio de Deus nunca é ausência, mas preparação para algo maior. Muitos milagres começam no interior, no lugar secreto da fé. Antes da cura se manifestar no corpo, ela nasce no espírito, quando o enfermo decide não desistir, quando escolhe acreditar mesmo diante das dores. Essa decisão move o coração de Deus e abre caminho para o sobrenatural. Não permita que a dúvida tome espaço em sua mente. A dúvida enfraquece, mas a fé fortalece.
mesmo que os sintomas insistam em permanecer, mesmo que o tempo pareça longo, continue declarando que Deus é poderoso para curar. A persistência na fé é uma chave que abre portas que pareciam fechadas. Deus não se esqueceu de você. Ele conhece o seu nome, a sua história e cada detalhe da sua luta. Nenhuma oração feita com sinceridade é ignorada. Cada clamor sobe aos céus e encontra resposta no tempo certo. O Senhor está atento e o milagre pode estar mais próximo do que você imagina. A caminhada do enfermo que confia em Deus é marcada por resistência espiritual. Não é uma jornada fácil, mas é uma jornada sustentada pela mão do Senhor. Em meio às limitações físicas, Deus concede forças que não vêm do corpo, mas do alto. Há um vigor sobrenatural que sustenta aqueles que decidem permanecer firmes, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Deus não apenas cura, Ele acompanha. Ele está presente em cada consulta, em cada exame, em cada momento de dor silenciosa. Quando ninguém mais vê, Ele vê. Quando ninguém mais entende, Ele entende. Essa presença constante é um consolo poderoso, pois mostra que o enfermo não está abandonado à própria sorte, mas está sendo cuidado pelo próprio Criador. Existem momentos em que a cura parece demorar, e isso pode gerar inquietação no coração. Mas o tempo de Deus não é como o tempo humano. Ele age com propósito, e cada segundo carrega um significado eterno. Às vezes, enquanto você espera a cura física, Deus está realizando uma cura ainda mais profunda dentro da alma, trazendo restauração emocional e espiritual. A confiança verdadeira não exige pressa, ela exige entrega. Entregar-se a Deus é reconhecer que Ele sabe o que faz, mesmo quando não compreendemos. E é nessa entrega que o milagre encontra espaço para acontecer, pois um coração rendido é terreno fértil para o agir de Deus. Há poder na persistência daquele que não desiste de crer. A enfermidade pode tentar impor limites, mas a fé rompe barreiras invisíveis e alcança o coração de Deus. O Senhor honra aqueles que permanecem firmes, mesmo quando tudo parece contrário. Cada dia de resistência é uma declaração de confiança no poder divino. Muitos milagres registrados nas Escrituras aconteceram porque alguém decidiu insistir. Não foi a facilidade que trouxe a cura, mas a determinação em buscar a Deus acima de tudo. Assim também é hoje. Aquele que continua orando, mesmo cansado, e continua crendo, mesmo ferido, está se posicionando para viver algo extraordinário. Não olhe apenas para o que você sente, olhe para quem Deus é. Ele não falha, não se atrasa e não perde o controle de nenhuma situação. A enfermidade pode ter chegado de forma inesperada, mas ela não tem a palavra final. O Senhor continua governando sobre todas as coisas, inclusive sobre o seu corpo. Há um processo acontecendo, ainda que invisível. Deus está trabalhando em detalhes que você não consegue perceber. Cada célula, cada órgão, cada parte do seu ser está debaixo da autoridade dele. Confie, pois o agir de Deus é completo e perfeito. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. João 11:4. Se você acredita que Deus será glorificado na sua vida, escreva: minha vida vai testemunhar um milagre, e declare sua fé. Deus trabalha em dimensões que os olhos humanos não alcançam. Enquanto muitos se prendem ao que é visível, o Senhor opera no invisível, ajustando, restaurando e trazendo vida onde parece não haver solução. A enfermidade pode limitar o corpo, mas não pode limitar o agir de Deus. Ele é soberano sobre toda dor e tem autoridade sobre qualquer diagnóstico.
Há momentos em que tudo o que resta é confiar. Quando as forças acabam, quando as palavras faltam e quando o coração se sente cansado, é nesse lugar que Deus se revela com mais intensidade. Ele não exige perfeição, mas um coração disposto a crer, mesmo em meio às incertezas. A cura começa quando a alma encontra descanso em Deus. Antes mesmo de qualquer melhora física, o Senhor traz paz ao interior, acalmando pensamentos, silenciando medos e renovando a esperança. Essa paz não depende das circunstâncias, ela vem diretamente do céu e sustenta o enfermo em meio à batalha. Não permita que o desânimo tome conta do seu espírito. Cada dia é uma nova oportunidade para declarar que Deus continua no controle. Ainda que o processo seja lento, ainda que os sinais sejam pequenos, continue firme, pois o milagre não está distante para aquele que permanece confiando. Há uma diferença entre esperar e confiar. Esperar pode ser apenas passar o tempo, mas confiar é permanecer firme, mesmo quando o tempo parece não colaborar. O enfermo que confia em Deus não está apenas aguardando uma resposta, está vivendo com a certeza de que o milagre já está sendo preparado, mesmo que ainda não tenha se manifestado. O Senhor vê aquilo que ninguém mais vê. Ele conhece a dor silenciosa, o choro escondido e as noites em que o coração clama em silêncio. Nada passa despercebido diante dele. Cada lágrima é recolhida, cada oração é registrada e cada ato de fé é valorizado. Deus não ignora quem deposita confiança no seu poder. Mesmo que pessoas ao redor não compreendam sua luta, Deus compreende. Mesmo que faltem palavras de apoio, Ele continua falando ao seu coração. Há uma comunhão profunda sendo construída nesse processo, uma intimidade que só nasce em meio à dependência total do Senhor. A enfermidade não define quem você é. Sua identidade não está na dor, mas no propósito de Deus para a sua vida. Ele não te chamou para viver limitado, mas para testemunhar o seu poder. E aquilo que hoje parece um cenário de fraqueza pode se tornar em breve um testemunho de vitória. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29:11. Se você confia nos planos de Deus, declare: os planos do Senhor são perfeitos, e fortaleça sua esperança. A fé verdadeira é provada no tempo da adversidade. Quando tudo está bem, é fácil declarar confiança, mas é na dor que a fé se torna genuína. O enfermo que continua crendo, mesmo diante das dificuldades, demonstra uma confiança que agrada profundamente o coração de Deus. Essa fé não é baseada em sentimentos, mas em convicção. Deus permite processos, mas nunca abandona os seus filhos no meio deles. Cada etapa da caminhada tem um propósito, mesmo quando não é compreendida de imediato. Há crescimento espiritual acontecendo, há fortalecimento interior sendo gerado e há uma transformação silenciosa moldando o coração. Não se desespere por aquilo que ainda não aconteceu. O milagre não está atrasado, ele está sendo preparado. Deus conhece o momento exato de agir, e quando ele se move, ninguém pode impedir. O que hoje parece impossível, amanhã será testemunho vivo do seu poder. A esperança é um combustível espiritual que mantém o coração firme. Não permita que ela se apague. Alimente sua fé com a palavra, fortaleça sua mente com promessas e mantenha seus olhos voltados para Deus. Ele continua sendo fiel, mesmo quando tudo parece incerto. Há momentos em que a batalha parece intensa demais, em que o cansaço físico se une ao desgaste emocional, tentando enfraquecer até mesmo a fé. Mas é exatamente nesse cenário que Deus demonstra seu poder de forma mais profunda. Quando o homem chega ao limite, o agir de Deus começa a se revelar de maneira sobrenatural. A enfermidade pode tentar calar a esperança,
mas não pode silenciar a voz de Deus. Ele continua falando ao coração daqueles que o buscam, trazendo direção, consolo e renovação. Mesmo em meio à dor, é possível ouvir a voz do Senhor dizendo que tudo está sob controle. Deus não trabalha apenas no resultado final. Ele se manifesta em todo o processo. Cada pequeno avanço, cada sinal de melhora, cada dia suportado é parte de um milagre em construção. Nada é em vão. Tudo está sendo usado por Deus para cumprir um propósito maior. Não permita que pensamentos negativos dominem sua mente. A fé precisa ser alimentada diariamente. Declare a palavra, lembre-se das promessas e mantenha sua mente firme em Deus. O ambiente espiritual que você constrói dentro de si influencia diretamente sua caminhada. A vitória começa no interior, antes de se tornar visível no exterior. Um coração fortalecido em Deus é capaz de atravessar qualquer tempestade sem perder a esperança. Continue firme, pois o Deus que começou a obra é fiel para completá-la. Chegamos a um ponto em que não há mais espaço para dúvida, apenas para a fé. Depois de tudo o que foi declarado, de cada palavra liberada, de cada promessa lembrada, resta uma certeza. Deus continua sendo poderoso para curar. A enfermidade não tem autoridade final sobre a sua vida. O último veredito vem do Senhor, e Ele é Deus de vida, de restauração e de milagres. Talvez a caminhada tenha sido difícil até aqui. Talvez tenham existido momentos em que você pensou em desistir, em que o cansaço falou mais alto e a esperança quase se apagou. Mas você permaneceu, e isso não passou despercebido aos olhos de Deus. Cada passo de fé foi visto, cada lágrima foi recolhida, cada oração foi ouvida. Agora é tempo de se posicionar espiritualmente com ainda mais intensidade. Não como alguém derrotado, mas como alguém que crê no agir de Deus. Levante sua fé, fortaleça seu espírito e declare que o milagre já está a caminho. O Senhor está pronto para agir e a sua confiança abre caminho para que isso aconteça. Deus não apenas pode te curar, Ele quer te curar segundo a sua vontade perfeita. Confie sem reservas, entregue sem medo e creia sem limitações. O que está por vir será maior do que tudo aquilo que você enfrentou até aqui. Eu sou o Senhor que te sara. Êxodo 15, 26. Se essa mensagem falou ao seu coração, escreva: Eu recebo minha cura em nome de Jesus, e declare sua fé com ousadia. Agora eu te convido com todo o coração. Não apenas leia, mas ore. Separe um momento, feche os seus olhos e fale com Deus com sinceridade. Entregue sua dor, apresente sua enfermidade e declare sua confiança. A oração é o caminho que liga o seu clamor ao poder do céu. Busque ao Senhor agora, porque Ele está pronto para te ouvir. Senhor Deus Todo-Poderoso, neste momento nos colocamos diante da Tua presença com humildade e fé, reconhecendo que somente Tu és o Deus que sara, o Deus que restaura e o Deus que tem poder sobre toda enfermidade. Tu conheces cada pessoa que está fazendo esta oração, sabes das dores ocultas, das limitações do corpo e das angústias da alma. Nada está escondido diante dos Teus olhos. Pai, visita agora cada enfermo, toca onde há dor, restaura onde há fraqueza, fortalece onde há cansaço. Que todo mal seja repreendido pelo Teu poder e que toda enfermidade bata em retirada diante da Tua autoridade. Renova as forças daqueles que já se sentem abatidos e derrama paz sobre os corações aflitos. Senhor, aumenta a fé de cada um que ora neste momento, que mesmo diante das dificuldades, eles permaneçam confiando no Teu agir, que a esperança seja renovada e que a certeza da cura venha preencher cada pensamento, expulsando todo medo e toda dúvida. Entregamos cada diagnóstico em Tuas mãos, declarando que o Senhor é maior do que qualquer palavra humana. Toma o controle de cada situação,
e manifesta a tua glória através da cura e da restauração. Que vidas sejam transformadas e que o teu nome seja exaltado através de cada testemunho. Assim oramos, confiando no teu poder e na tua fidelidade, crendo que o milagre já está sendo realizado. Em nome de Jesus, amém. Meus queridos, compartilhem essa mensagem para que a palavra de Deus chegue até aqueles que precisam de cura, esperança e renovação, e que mais vidas sejam alcançadas pelo poder transformador do Senhor. Eu volto amanhã para mais uma terapia celestial, em nome de Jesus.